alunos do Vem Diploma! Vamos agora para o capítulo 6 da sua apostila. E este capítulo ele vai falando sobre como que os nossos antepassados eles pensavam e agiam diante de um fenômeno da natureza. Por exemplo, como é que ele, quando chovia muito, era, meu Deus, Deus está castigando. O desconhecido, na realidade, ele era tratado como magia, como forças espirituais. As doenças eram tratadas como Deus está me castigando, é um espírito ruim, um espírito mau que está vindo sobre mim. Os nossos antepassados, eles agiam e pensavam dessa forma. E com isso o ser humano, com o tempo, ele foi adquirindo conhecimento, ele foi trazendo praticidade para o dia a dia, para melhorar, para ter uma qualidade de vida, né? Tem alguns capítulos atrás, nós já falamos sobre isso. Então, ele foi aprendendo a reunir esses conhecimentos para trazer uma praticidade maior, né, no seu dia a dia. E nisso, quando apareciam os problemas, ia sendo gradativamente, né, resolvidos, sendo solucionados. Por exemplo, como que antigamente se levantava grandes pesos? Por exemplo, se você pensar como que construíram as pirâmides, por exemplo, do Egito. Eram pedras enormes que tinham que subir, e com isso não dava para subir no ombro, né? Cada um levava uma, então eles foram adaptando aquilo dali para conseguir subir, para alcançar aquele objetivo. Como é que eram conservados as peles, as carnes, né, dos animais para ser consumido depois? Em cada época da história, vemos uma maneira de explorar algum acontecimento. Por exemplo, na Grécia Antiga, a ciência ela estava relacionada com a filosofia. Já na Idade Média, na Europa, o poder que a igreja exercia era muito grande, então não se aceitava nenhuma teoria contrária à igreja. E hoje em dia as técnicas e os procedimentos que são utilizados para solucionar algum problema está no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos citar um exemplo, a sua cafeteira ela fica ruim. O que você vai fazer mediante isso? Você vai tentar dar um jeito de consertar, ou você vai pagar alguém para consertar. Isso aí é tecnologia, ciência que capacitou o ser humano para poder tentar desvendar esse problema, nessa dificuldade, ou mandar alguém, pagar alguém para levar para o conserto. Quando a gente, por exemplo, se sente mal, eu tô com dor de cabeça, eu tô com uma dor na barriga, você vai tentar se diagnosticar. Pode ser só você comer alguma coisa que não te fez bem. É alergia, é resfriado, gripe. Você tenta fazer esse diagnóstico, né, em você mesmo. E isso quer dizer o quê? Que o conhecimento, a tecnologia hoje que nós temos ao nosso alcance foi tão grande que você mesmo consegue, de repente, identificar o que você tem. Agora, assim, imagina essa situação. Você vai no médico, uma pessoa vai no médico porque, né, não está se sentindo bem. Então o médico ele solicita aí o hemograma completo, né? Preste atenção nessa imagem aqui. Você pode observar que o número de leucócitos, você tem aí o valor de referência, né, que é o valor de normalidade, e você vai reparar que a quantidade de leucócitos analisado nessa amostra, ela é muito grande, ela é bem maior. Quando o número de leucócitos no hemograma ele está alterado, tem muitos leucócitos, significa que há uma infecção. Então o médico solicitou somente o hemograma, ele constatou que há uma infecção, né, nesse paciente. Mas uma infecção é muito vago. Porque você pode ser infecção de garganta, pode ser infecção urinária, infecção intestinal, enfim, são várias possibilidades. Então o médico ele vai solicitar alguns outros exames para poder ir eliminando. Não é garganta, solicitou o EAS, né, que é o exame de urina. Não é infecção urinária. Então o médico ele vai solicitando esses exames para poder, enfim, chegar à conclusão de qual é a infecção que está causando ali esse mal a esse paciente. Então o médico ele levanta essa hipótese do que pode ser e vai começar a investigar. Mas há uma diferença entre hipótese, teoria e tese. A hipótese é uma ideia, mas que ainda você não tem uma resposta certa, ela ainda não foi comprovada. Então, a hipótese, eu vou dar um exemplo aqui como um pontinho de interrogação, que é uma dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. E o que é tese? Tese é algo que já foi comprovado, ele já foi confirmado. Então, eu vou dar um exemplo aqui com um certinho. E o que é a teoria? A teoria ela é um conjunto de tese, né, várias coisas que já foram
confirmadas para explicar algum determinado fenômeno. Por que a chuva está muito forte? A chuva veio muito forte, aí pega a tese do porquê que chove. Estou citando um exemplo a grosso modo, mas a teoria, então, ela é o conjunto de teses, né? Vou dar um exemplo aqui como se fosse aqui, ó, vários certinhos. Então a hipótese é uma dúvida, é uma questão que ainda não foi confirmada, a tese é algo que já foi confirmado e a teoria é o conjunto dessas teses. A apostila, então, ela segue com o seguinte texto: confesso que estou vivo. Assim como todo brasileiro, vejo televisão. Depois de um dia de trabalho intenso, cheguei em casa e liguei a TV para ver os noticiários, quando fui pego de surpresa. Parecia na tela um jovem que dizia ter sido tuberculoso, mas que estava curado. Respirei aliviado. Uma jovem dizia que tinha câncer e que se curou. Fiquei mais animado ainda com esse progresso da medicina. Logo entra uma jovem, olha para mim e diz: eu tenho AIDS e não tenho cura. Depois li alguns jornais que a segunda etapa desta campanha, vinculada à TV, iria começar. No carnaval ia aparecer a Máscara Negra, um negro da morte e do racismo, para continuar o didático processo de assustar a população em espécie de terrorismo pedagógico, com sequestro da esperança. Custava crer que fosse uma propaganda promovida pelo Ministério da Saúde, mas era. Lembrei-me que a AIDS havia aparecido em 1981, ligada à ideia de morte, doença fatal, vírus invencível, morte com data marcada. Com o tempo, muita coisa foi mudando. Veio o AZT, que não cura, mas controla em muitos casos o desenvolvimento da DDI e vários outros. Vieram os tratamentos preventivos nos soropositivos e nos doentes. Os prazos de manifestação da doença foram se alargando para 7, 10, 15 anos. Romper a barreira de 1 ano e meio. A vacina deixou de ser uma pura hipótese e já está sendo testada. Depois de me preparar para morrer em 2 anos e de verificar que já se passaram quase 3 anos da minha morte anunciada, cheguei à conclusão que o melhor que eu faço é me preparar mesmo para continuar vivendo, tendo ainda o gozo de uma boa saúde e grande disposição para o trabalho. Betinho morreu em 1997, aos 61 anos. Ele era hemofílico e contraiu o vírus da doença numa transfusão de sangue. Esse texto, então, é baseado, numa história que realmente aconteceu. Podemos ver neste texto que antigamente a AIDS ela estava diretamente ligada à morte, ou seja, a pessoa que tinha contraído o vírus da AIDS, ela automaticamente ia morrer. Mas que com o tempo a perspectiva de vida de uma pessoa que foi contaminada por esse vírus, ela foi aumentando, né? Você vê no texto, vai falando de 7 para 10, 15 anos. A AIDS ela é transmitida por um vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana, e como todo vírus, ele também precisa de uma célula viva para reproduzir. No caso da AIDS, ela vai atacar diretamente os leucócitos, que como naquela imagem que eu mostrei do hemograma, quando há uma infecção, o número de leucócitos aumenta. E por que esse número de leucócitos aumenta? Porque os leucócitos, eles são responsáveis por tentar combater aquele mal que está causando ali aquele organismo. Na realidade, os leucócitos são as nossas defesas. Se algo estranho, algum corpo estranho, algum vírus, alguma bactéria está no nosso corpo, o número de leucócitos ele vai aumentar para dizer, olha, está alguma coisa ruim, eu estou aqui trabalhando, eu estou protegendo esse organismo, esse paciente, para poder não ter algo pior. Então, a AIDS, o vírus da AIDS, ele acaba atacando essas células de defesa que nós temos, que são os leucócitos. E com isso, o organismo da pessoa que tem o vírus da AIDS, ele fica mais frágil, ele fica mais exposto, né? Então, um simples resfriado, que seria um simples resfriado para uma pessoa que não tem o vírus da AIDS, é um resfriado. Você vai tomar uma vitamina C, vai tomar um remédio ou outro e vai melhorar. Para a pessoa que tem o vírus do HIV, já é mais complicado, porque o organismo dele está, digamos assim, mais sensível. O perigo dele contrair um resfriado e virar uma pneumonia, né? E aí entra as bactérias, como o organismo dele não está protegido, né? Como está desprotegido, então essas bactérias, esses vírus oportunistas, né? São chamados mesmo de oportunistas, eles
entra no organismo e ali é o que pode levar, né, à morte. Na realidade, a pessoa que é soro positivo, ela não morre por conta da AIDS, ela morre porque a imunidade dela está tão fraca que um resfriado pode levar a uma pneumonia e assim piorar o quadro, né? Como eu disse, o organismo dessa pessoa está muito frágil, está muito sensível, então a qualquer doença, qualquer contato com algum tipo de vírus ou bactérias é algo, pode causar um dano muito maior. Observe este gráfico aqui. Você pode observar que o número de homens contaminados sempre foi maior do que o número de mulheres contaminadas. Você pode observar também que quando foi, né, descoberto aí, mais ou menos em 1980, 1981, você vê que de 1980 para 1990 o crescimento é assustador, que é de uma pessoa, pula de 1 para 7.603 pessoas, no caso, referente ao número de homens. Eu não estou entrando em detalhes de números das mulheres, mas sim dos homens. Então, o aumento é um aumento assustador, de uma pessoa para 7.603 pessoas já contaminadas com esse vírus. Nisso, num prazo de 10 anos. Mas se você pegar de 1990 a 2000, nesse mesmo prazo de 10 anos, também houve um crescimento. Também o número de pessoas que foram contaminadas pelo vírus HIV aumentou, mas o crescimento não foi tão assustador como no começo. E por quê? Como foi descoberto, então foi se querendo descobrir como era a forma de contágio. Eu lembro que tinha uma propaganda que abraço não pega, que né, dizia assim, AIDS não pega assim, com abraço, com aperto de mão, com compartilhar o mesmo copo, mas AIDS pega com relação sexual, transfusão de sangue, que foi o caso dessa história, né, desse Betinho que eu contei esse texto. Então eles faziam essa separação, então as pessoas começaram a ter mais receio, a ter medo, até porque é uma doença que não tem cura. Então as pessoas começavam a usar mais preservativo, já tinha mais, ainda hoje ainda é muito, as pessoas ainda não têm muito cuidado, deveriam ter um cuidado maior, mas assim, com o tempo foi melhorando. E aí você vê que no ano de 97 até o ano 2000, os números já começaram a diminuir. Teve um pico aí, teve um aumento muito grande, mas já começou a diminuir. A quantidade de pessoas que eram infectadas com vírus de HIV já foi diminuindo. E a porcentagem de óbitos também está diminuindo. Em 1992, por exemplo, era de 100%. A pessoa que era contraída com vírus do HIV, ela tinha 100% de chance de morrer. Mas em 2000, essa porcentagem diminuiu, já era de 22,9%, por conta de remédios, por conta, né, de várias outras coisas, vários tratamentos que foram sendo testados. Bom, pra gente acabar, pra gente encerrar essa primeira parte desse capítulo, eu vou te deixar com essa imagem aqui. O que essa imagem significa para você? Ela é um exercício proposto na apostila, exercício número 9, e te pergunta o que essa imagem representa para você. Né? Duas mãozinhas, uma entregando, né, o preservativo para outra. Na realidade, essa imagem ela representa um carinho, ela representa um cuidado, respeito, ela representa prevenção, ela representa amor, ela representa as coisas boas, né? Que você pode pensar assim, um preservativo, aqui na hora não tenho, não consigo, mas na realidade um preservativo faz toda a diferença. Hoje a gente se preocupa muito com o fato da gravidez, vou usar preservativo para não engravidar, mas dentro de laboratório a gente costuma dizer que gravidez é bom porque significa que o seu organismo você está bem. A sua preocupação para usar o preservativo tem que ser voltada para as doenças que podem ser transmitidas através do ato sexual. Então essa é a primeira parte do capítulo 6 da sua apostila. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço.